Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Cavaleiro de Fogo Clothmith EX da marca MST. Cavaleiro de Fogo, do original do japonês Enetsu Santi. Enetsu é chamas, calor, flamejante, traduzindo Cavaleiro de Fogo. E esse item aqui, nossa cara, eu tô feliz demais, porque é muito bom ver itens exclusivos aqui, itens, né, que outrora a gente não tinha visto. A gente não sabe se esse item vai ser lançado pela Bandai, dificilmente vai ser lançado. Então temos que ovacionar aqui a MST de pé por estar nos trazendo essa alegria. Se o item está maravilhoso ou não, aí a gente vai ver. Mas só pelo fato da empresa estar produzindo, eu já estou feliz demais. Queria ter muito esse personagem aqui em mãos, né? E agora a gente tem. Bom, Cavaleiro de Fogo é um item filler, tá? Ele não tem constelação. Isso aqui é um Sonota Santi. Ele não é um cavaleiro de prata, não é cavaleiro de bronze, ele não tem constelação, então a armadura dele não se encaixa em nenhuma hierarquia de armadura. Bom, vamos lá. Tá aqui o corpo, a gente vai olhar melhor, né? Vem assim, solto, tem aqui os cabelos dele, as faces, que a gente vai olhar melhor, as mãozinhas e aqui o blister com a armadura. Olha que coisa bonita, cara. Mano, eu tô empolgado com esse item aqui. Tô empolgado. Olha, Ih, rapaz, o protetor de punho é de metal, é? Vamos ver. Tô ansioso por isso aqui. Olha lá a coxinha aqui, né? Parte amarela. Vamos ver, vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure. Começar com a armadura, né? Que tá uma coloração muito bonita. No anime, essa parte aqui... Esse aqui tá um laranja... Mas no anime é mais escuro esse laranja. Aqui tá indo muito pro amarelo. Eu não vou reclamar porque de qualquer forma tá muito bonito isso daqui. Mas talvez se fosse um laranja mais escuro, ficaria legal. Assim, ficaria mais parecido do anime. Porque eu acho que aqui ao vivo, desse jeito que eles fizeram aqui, eu acho até que ficou mais bonito, né? Um laranja mais claro, para poder dar um contraste com o vermelho, porque se fosse mais escuro igual no anime, ia ficar tudo muito vermelho, né? Então, acho que assim ficou mais bonito, ficou melhor executado. Mas, né, convenhamos que tá um pouquinho diferente do anime. Não é uma reclamação, assim tá bonito, mas só destacando isso mesmo. Cara, eu tô muito feliz com esse item aqui, já pegando ele aqui, já colocando ele em pé, eu já tô muito feliz, que é um cavaleiro muito legal, que eu sei que nunca iria sair pela Bandai. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, um personagem novo, que legal que a MST lançou, pô, não é um item tão caro. Quando a gente pega quem é muito exigente, óbvio, acaba se decepcionando um pouco pelo fato de quem fez foi a MST. E a MST ela tem algumas características que às vezes chateia a gente pelo fato de o seguinte, o item poderia facilmente ser perfeito. Eles conseguem fazer um item perfeito praticamente pelo mesmo preço. Uma das coisas esses pinos aqui, que em certas poses devem aparecer, eles pegaram um pino azul, cara, de algum material deles ali que está sobrando, algum plástico, né? Afinal, para quem produz coisas, material parado é desperdício, né? Então, eles acabam pegando esses materiais para fazer. Cara, mas aí fica... Sabe, é meio decepcionante, a armadura toda vermelha e o negócio aqui, pô, azul. Azul, velho, azul, poderia ser preto, sabe? Poderia ser amarelo, poderia ser vermelho, azul, velho. Tu é doido? E aqui, aquela coxa, aquela polêmica coxa, que é parecido com a coxa do Dócrates. Porque o que é armadura mesmo é só essa parte aqui do fogo. Amarelo aqui é só para simular a coxa aqui, deixar até mais grossinha, tá? Eu não sei se ficou legal assim, não sei se a MST, acho que a MST deve ter feito o teste de fazer só o foguinho, mas aí talvez iria ficar fino demais, porque a coxa que eles têm é fina demais, porque isso aqui é material, é corpo que eles já têm, galera, né? Que é um corpo com coxa fina, sabe? Então não sei se ficaria legal com esse foguinho, essa coxa fina, réia doida aqui.
Esse corpo aqui é, por exemplo, do Asterion, o mesmo corpo do Asterion de cano de caça. Então, enfim, não sei qual é o motivo que eles optaram a fazer dessa forma aqui. Vamos ver como é que vai ficar o item montado, aí eu abro uma crítica maior sobre isso, tá? A pintura tá bonita, mas tem alguns detalhezinhos de pintura. Aí, aqui, ó, veio zoado pra caramba aqui. Onde que veio mais? O elmo aqui, ó, veio meio zoado aqui. Uns problemas de pintura que normalmente não acontece no MST, mas na minha peça aqui até que deu bastante B.O. Uma curiosidade é que é tudo de metal, inclusive a coxa e o protetor de punho e o elmo, tá? Tudo de metal. Legal isso, né? Isso evita bicoloridade. Então, provavelmente que a gente veja bicoloridade somente na coxa, né? E isso é legal. O elmo iria ficar numa coloração muito mais clara que a armadura, assim como o protetor de punho, né? E iria ficar um vermelho mais claro. Então, colocando tudo em metal, fica top demais. Outro erro da MST, né, que a gente até está acostumado, é a mãozinha com cor diferente da cor de pele. Isso é um absurdo, cara. Oh, meu Deus do céu, olha aí. Que deprimente. Sempre vai vir com esse erro. Então é aquilo que eu te falando. O item tá, pô, felizaço de estar com esse item na coleção aqui. Mas não podia ser melhor? Não podia? Podia. Vamos falar de coisa boa. As Red Sculpt. A face do Cavaleiro de Fogo é bem escondida por conta da máscara. Mas o que aparece a gente já vê que tá idêntico a esse item aqui. A face que a MST fez. Os olhos, né? Os olhos, a boca tá bem desenhada, por incrível que pareça. Os olhos estão muito bem feitos. Olha, cara. Que Red Sculpt maneira, mano. Tu é doido. Isso aqui tá com um sorrisinho, né? Aí essa aqui tá com expressão de ataque. Eu já não gostei muito do formato da boca. Isso aqui tá bem feio, na verdade, o formato da boca. Essa aqui tá com um tipo de sorriso meio maluco, mas... não gostei tanto não, mas os olhos eu gostei. Gostei mais dos olhos. E aí vamos ver aqui a face, a Red Sculpt já. Olha aí, ó. Pô, a face neutra tá do caramba, cara. Nossa, ficou muito bom isso aqui. Muito bom. Aí o cabelo em formato aqui de fogo, tá com um molde ok. Tem algumas rebarбas e o material não é tão legal, a pintura, sei lá, ó. Caraca, cheio de fiapo de cabelo mesmo, né? É realista isso ou é defeito, hein? Olha aí. O que diabos é isso aqui, cara? É realista? Eu dou ponto ou tiro ponto nisso aqui? Caraca. O que diabos é isso? Mano, vamos ver o copo meio cheio. É realista isso. Caraca, tu é doido. Olha isso, mano. Mano, a gente só vê isso no MST, cara. Oh, meu Deus, vocês gostam de ver isso no review, né? Eu sei que vocês gostam, cara. Se o review for bom demais, se for assim, for sem defeito, a figura fosse perfeita, vocês não gostam. Vocês querem ver isso. Mano, eu tô rindo aqui sozinho, cara. Tu é doido, mano. Vamos lá, fio de cabelo, ó, realista demais. Melhor cabelo que já passou por aqui. O formato até que tá bacana. Aí, mas infelizmente não vem cabelos para não usar para não usar o elmo. Felizmente ou infelizmente, sei lá, no anime ele só aparece com o elmo. Ele não perde o elmo nem quando morre, nem nada. Então a MST não tinha como adivinhar como é que é o cabelo dele sem o elmo, né? Então, pelo menos eu não me lembro que ele apareceu sem, tá? Então, eles poderiam fazer, óbvio, criar algo, mas talvez seja desnecessário. Mas eu sou sempre a favor de que teria que ver a franja para usar sem elmo. Outro defeito do MST, que é sempre vem, cara, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso, esse furinho no ombro, não fica legal, enfim. Olha lá. Vamos ver a qualidade do corpo? Porque isso aí eu sempre reclamo, né? O joelho está um pouquinho mole, esse daqui. O resto do corpo está muito bem rígido. Você vê que o material está até bom. Assim, o material do corpo está bom. Mas o joelho aqui está um pouquinho mais mole, tá?
Mas tirando o joelho, eu gostei da matéria do corpo, tá bem resistente. Infelizmente dei azar aqui na minha peça. Bom, é isso. Vem pouca coisa, né? Poucos extras, mas talvez o necessário. Vou montar ele aqui e a gente vê como é que vai estar essa peça montada. Vamos lá. E tá aí, galera. Ó, montagem simples demais. Bem tranquila, na verdade. E tá ficando do caramba, cara. Olha aí. A coxa não me incomodou. Óbvio que poderia ser melhor. Isso todos nós concordamos. Mas não tá feio. Na verdade, isso aqui tá bonito demais. Vamos concluir a montagem aqui já. Porque não tem como ver sem elmo, né? E vamos ver se tá encaixando direitinho aqui. Ó, tem os formatos aqui do cabelo, do encaixe do elmo. Já caiu aqui a ombreira. Vamos colocar aqui de novo. Pronto, agora deixa eu voltar a encaixar o elmo aqui direito. Parece que encaixou bem aqui. E voilá! Tu é doido, bicho! Nossa, macho! Tu é doido, bicho! Olha que coisa linda, cara! Óbvio que tá cheio de defeito. Mano, é relação de amor e ódio com a MST sempre, forever. Porque o item tá cheio de problema, né? Na verdade, cheio é até exagero. Mas tem alguns problemas imperdoáveis. Mas mesmo assim a MST consegue fazer uma figura linda, cara. Por isso que a gente queria que fosse perfeita, porque para atingir esse nível de perfeição era pouco. Mas ela tinha que deixar sua marca registrada da MST, né? Cara, ficou bom isso aqui, cara. Tu é doido. Aí a perna, óbvio, ficou um pouquinho molenga, até por conta do peso da armadura. E isso aqui não tá incomodando, galera. Ficou bonito, cara. Nossa, macho. Tu é doido. Aí, design de armadura bonito pra caramba, né? Ficou mais bonito aqui do que no próprio anime. Como eu disse, aqui ficou deu um destaque mais pro fogo, né? Essa cor ficou bonita, cara. Eu não vou tirar ponto disso, não. No anime tá um laranja mais escuro, sim. Mas aqui eu acho que ficou até melhor, cara. É porque algumas artes a gente também vê com essa cor mais clara, né? Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer um take de pose com ele aqui, tá? E em seguida eu vou para as considerações finais. Vou colocar ele do lado dos Cavaleiros de Prata, né? Ele não tem constelação, mas eu vou botar ele no nicho dos Cavaleiros de Prata. Gostei disso aqui, cara. Vamos lá pro take de pose.
E tá aí, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Deixei do lado aí mais dois cavaleiros que têm o poder de fogo, né? O Ikki de Fênix e o Babel de Centauro. E no meio aí o próprio Cavaleiro de Fogo. E vamos para as considerações finais aqui. Peças de metal de plástico. Toda a armadura é de metal, nenhuma peça é de plástico. Indo para o nosso esquema de ranking, vamos falar um pouco da pintura. Bom, na pintura eu vou tirar um ponto. Dentro desse ponto eu vou incluir a parte interna ali da ombreira, né? É bem difícil de aparecer, mas em algumas poses dá para ver. E eu percebi que, aí eu não sei se é exclusivo da minha figure, tá? Por isso que eu estou englobando nesse ponto aí. Mas veio alguns detalhes de pintura, né? Consideráveis. Aqui na perna veio com vazamento de tinta, né? O amarelo pegou aqui na parte da armadura. O elmo está bem judiado. A parte aqui da canela também está bem judiadinha. Então, aí eu não sei se é exclusivo da minha figure, a sua figure pode vir 100% de pintura. Então, tem que ver aí, mas eu vou tirar ponto, porque como vem muito detalhe, eu tô achando que... Eu acho que a produção desse item não veio com uma pintura muito caprichada, não. Bom, vamos para a montagem. A montagem eu vou tirar um ponto também, porque tem dois detalhes que me incomodaram. Por exemplo, o cinto. O cinto, por os dois encaixes ser de metal, a parte aqui de cima não encaixa muito bem. Aí tava saindo toda hora, até que aqui encaixou legal. Ó, mas a parte de cima aqui, ó, não tem um bom encaixe. Vai ficar caindo depois de poseado? Não. Você coloca aqui, poseia, ó, ela não está encaixando direito aqui. Eu vou ter que achar uma posição certa, encaixar devagarzinho ou colocar um papel para isso aqui funcionar. Não tá um bom encaixe aqui no cinto, não. Tá? Acho que a posição do cloth, não sei. E o elmo, eu, por exemplo, para encaixar bem aqui no rosto dele, eu tive que afastar um pouco o rosto, né? Ele fica bem encaixado. Mas você vê que ele não tem um bom encaixe aqui no cabelo, ó. Fica lá a marca do elmo e não tá encostando. E galera, voltando aqui para poder avisar que eu consegui encaixar esse elmo. E rapaz, me empolgou ainda mais essa figura, porque agora ficou melhor ainda o encaixe. Olha como é que tá pegando aqui no rosto. Eu não consegui fazer isso na hora da montagem. Eu tive realmente que ter um pouquinho mais de paciência, porque aí eu tenho que encaixar muito bem a franja no elmo antes de encostar no rosto, antes de colocar na head sculpt. Encaixa bem a franja no elmo e depois pega o elmo e encaixa no rosto. Aí olha como é que ficou, ó. Perfeito o encaixe, tá? Ficou muito bom, cara, isso daqui. O rosto bem rente à máscara. Nossa, a head sculpt aqui ficou muito bom. Muito bom. Mas de qualquer forma eu vou tirar um ponto da montagem porque o cinto ainda continua sem solução. Ele fica soltando aqui, ó. Aí você tem que ver uma forma legal aqui, pegar com calma para poder... Nem com papelzinho eu consegui, cara. Ó, foi, encaixou agora. Ó, mas aí qualquer movimento... Deixa eu ver. Ficou, não vou nem tirar aqui. Enfim, a montagem do cinto não tá legal, então de qualquer forma é 4 estrelas para montagem. Bom, a head sculpt para mim tá perfeita, tá lembrando bem o personagem, o molde do cabelo tá bom, aqueles fiapozinhos eu consegui tirar, então o resultado do molde acabou que ficou muito bom, a pintura ficou boa, a coloração tá legal, o encaixe do elmo no rosto ficou perfeito, mas eu vou tirar meu ponto por dois motivos. O primeiro motivo são as outras faces, a expressão de ataque é aquela face com um sorriso maluco, que são essas duas aqui, que a boca não tá muito legal. 5 estrelas, galera, todas as faces tem que estar legal, né? Tem que ser uma obra-prima, né? E aqui não tá legal, não. E nesse meio ponto também eu vou incluir a falta da franja sem o elmo. Caso você queira fazer uma pose segurando o elmo, infelizmente não dá para algumas figuras piratas que não apareceram sem elmo no anime, né? Então tirei meu ponto por causa desses motivos, mas de qualquer forma a MST entregou uma head sculpt aqui de altíssimo nível. Eu gostei muito desse personagem. E eu vou tirar um ponto de design por conta do furinho no ombro e essa coxa que não precisava. É feio de forma alguma, mas
poderia ser melhor, né? Eu acho que a Bandai não faria desse jeito. Não é algo que ficou feio jamais, eu gostei de como foi apresentado, mas poderia ser melhor se fosse só a parte da armadura, essa parte do fogo aqui e a coxa dele mais grossa. Ah, mas a MST não consegue fazer isso, então infelizmente não vai ganhar 5. Eu tô tirando um ponto só porque poderia ser melhor. Nada que estrague a experiência da figure ser dessa forma aqui. E a originalidade é 5, né, galera? Item exclusivo, primeira vez lançado na linha Clothmith. A gente não tinha um Clothmith desse item antes, então a nota máxima aí, 5. Eu achei até que a nota ficou alta demais para ele, porque, enfim, é um item cheio de problema. Infelizmente, poderia ser uma figure 10 facilmente. A MST tinha esse potencial, mas resolveu jogar fora esse potencial só para criar um item mais ou menos. Coisa que eu esqueci de falar da pintura, mas eu não vou tirar um ponto extra por causa disso. É na mão, né? Esse descuido aqui da mão de ser uma cor diferente da cor de pele, isso me incomoda demais. Mas enfim, tirar um ponto da pintura eu acho que é suficiente. É um item cheio de problema, é um item ruim, mas está muito bonito. Renan, vale a pena então? Infelizmente é um item caro, assim, a MST já lançou Cavaleiros de Prata mais barato, né? E esse item aqui não tá tão barato assim. Bom, esse item por falta de opção e por excesso de beleza, eu acho que vale a pena demais. É um item maravilhoso, lindo. Eu gostei demais, eu estou feliz em tê-lo na minha coleção. Mesmo sabendo que é um item, cara, uma porcaria, tá cheio de defeito. Mas ficou bonito, cara, e eu gostei. Eu acho que você que vai comprar, você vai ter o mesmo sentimento que eu. Nossa, que cloth ruim, cheio de defeito, cheio de coisinha nada a ver que a MST fez. Mas aí quando você monta, você vê aqui, ó, pô, tá bonitão, hein? Dá para representar. De qualquer forma, eu recomendo. Poderia ser muito melhor, mas eu recomendo por falta de opção. E a Renan, eu quero comprar um negócio desse aí. Como é que faz? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. É só você clicar lá. Ah, Renan, mas aí as taxas vai dar caro. É simples. Chama o vendedor no chat, fala, ó, vim pelo canal de Oramas Reviews. Como é que eu faço para comprar esse item aqui? Ele já vai saber como te atender e mesmo você pagando as taxas vai ficar baratinho. Então dá para você continuar comprando Clothmith, ainda mais nessas lojas que eu estou indicando aí na descrição do vídeo. Você vai conseguir comprar seus itens de boa, sem ficar extremamente caro, tá? É só você falar que você veio pelo canal de Oramas Reviews, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá aí como é que tá ficando meus Cavaleiros de Prata, né? Eu sei, esse item não é um Cavaleiro de Prata, mas tá nesse nicho ali. Então, olha aí como é que tá ficando bacana, cara. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!